Olá, seja bem-vindo à capacitação do Power BI. Meu nome é Ricardo e estarei nesta jornada de capacitação junto com você. Meu intuito será lhe capacitar no Power BI. Vou falar sobre alguns conceitos iniciais utilizados em Business Intelligence, como, por exemplo, Data Warehouse, conhecido como armazéns de dados, e estão relacionados a armazenar informações relativas às atividades de uma organização. Possibilita, assim, a análise de grandes volumes de dados coletados dos sistemas transacionais. São as chamadas séries históricas, que possibilitam uma melhor análise de eventos passados, oferecendo suporte às tomadas de decisões presentes e à previsão de eventos futuros. Por definição, os dados em um DW não são voláteis, ou seja, eles não mudam, salvo quando é necessário fazer correções de dados previamente carregados. Os dados estão disponíveis somente para leitura e não devem ser modificados. Datamart é um pequeno data warehouse, ou seja, um pequeno armazenamento de dados, que fornece suporte à decisão de um pequeno grupo de pessoas dentro da organização, atendendo às necessidades de unidades específicas de negócio. Os departamentos autônomos e as pequenas unidades de negócios frequentemente preferem construir o seu próprio sistema de apoio a decisões, via datamarts. Dimensões. É uma coleção de dados descritivos, distintos que irão classificar, definir e esclarecer, por assim dizer, as informações relacionadas ao fato. O fato é um fato em si, como, por exemplo, um RH, folha de pagamento, etc. Aqui podemos visualmente entender os conceitos iniciais que falei anteriormente. Então, nós possuímos aqui um data source, que seriam as nossas fontes de dados. Essas informações elas são extraídas através de um processo de ETL, onde são armazenados lá no Data Warehouse, de forma que dentro desse Data Warehouse os departamentos ou unidades de negócio possam vir trabalhar com as informações. Então, nós podemos observar aqui ao lado que nós temos diversos datamarts criados. Por exemplo, datamart de RH, um de compras, vendas. Sendo aqui no de vendas, por exemplo, nós temos aqui um detalhamento dele. E aí nós podemos identificar que dentro dele existe uma coleção de dados descritivos e distintos que seriam as dimensões de vendedor, de produto, cliente, departamento. Assim, é possível formar a tabela fato, que seria o fato das vendas. Então, através desse processo, é possível identificar quem são os vendedores, os produtos que mais foram vendidos, quem são seus clientes, de que departamentos os produtos são mais acolhidos para a venda. Com todas essas informações, é possível se desenvolver dashboards, ou seja, painéis de BI, de Business Intelligence, de forma que isso possa ser compartilhado com todos dentro da organização. Neste primeiro momento, vamos iniciar dando os primeiros passos falando sobre o que é o Power BI, os principais benefícios e diferenciais, uma visão geral, os blocos de trabalho e elementos de composição. Bom, inicialmente vamos falar no Big Data. Big Data é o termo que descreve o imenso volume de dados estruturados e não estruturados, o que impactam os negócios no nosso dia a dia. Mas o importante não é a quantidade de dados, e sim o que as empresas fazem com os dados que realmente importam. O Big Data pode ser analisado para a obtenção de insights que levam às melhores decisões e direções, estratégias de negócio. Sendo assim, lá em 2010, a Microsoft começou um trabalho formado com a solução Power Pivot, que ela é um suplemento utilizado dentro do Excel, tá? E dentro desse suplemento, foi utilizado o DAX, o Data Analysis Expression, ou seja, expressões de análise de dados. Depois, em 2012, foi lançado um novo suplemento para o Excel, o Power View, que era possível fazer o compartilhamento de algumas informações.
Já em 2013, foi lançado o Power Query, também um suplemento dentro do Excel. Então, a Microsoft, nesses anos, vem trabalhando com esses suplementos, de forma que ela pôde observar que elas foram muito bem aceitas na era do Big Data. Então, ela lançou o Power BI, que nada mais é do que a união de todos esses suplementos acima, adicionados a um único aplicativo. E assim surgiu, em 2015, o Power BI. O Power BI é um conjunto de ferramentas de análise de negócio para analisar dados e compartilhar ideias. Com o Power BI, é possível monitorar seu negócio e obter respostas rapidamente, com painéis avançados disponíveis em cada dispositivo. O Power BI transforma os dados em visuais avançados para você coletar e organizar, podendo então concentrar-se no que realmente importa para você. Os principais benefícios diferenciais podem ser conhecidos aqui nessa relação. Dashboards e relatórios para soluções SaaS populares já pré-construídos, atualizações de painéis em tempo real, seguro, conexão ao vivo para suas fontes de dados no local e na nuvem, exploração de dados intuitiva usando consultas de linguagem natural, integrado com produtos Microsoft familiares e utiliza compromisso para escalabilidade e disponibilidade no Azure. Rápida implantação, configuração híbrida, segura e integrada com sistemas de TI existentes. Podemos observar aqui nessa visão geral como funciona o processo do Power BI. Então, podemos observar aqui que nós possuímos diversas fontes de dados que podem ser conectadas através do Power BI Desktop. Essas fontes de dados elas são preparadas, são exploradas, a partir delas são construídos diversos relatórios e painéis, de forma que possam ser compartilhados. E desta forma, esses dados são disponibilizados para todos dentro da organização. E se falarmos da questão de atualização de dados? Esses dados eles podem ser atualizados através do Power BI API. Então, é possível, através de um serviço disponibilizado dentro do Power BI, a integração dessas informações em tempo real. Mantenha-se informado, identifique tendências, conforme elas acontecem, e impulsione ainda mais o seu negócio. O Power BI é um serviço de análise de negócio baseado em nuvem, que permite 360 graus de exibição ao vivo do seu negócio. Acesso rápido e fácil aos seus dados, descoberta de dados e exploração, insights em qualquer dispositivo, colaboração em sua organização, sendo possível se conectar a uma variedade de fontes de dados, dados de serviços populares, Big Data, On-Premise, dados de arquivos ou dados de sua organização. Já em blocos de trabalho, nós podemos conhecer aqui já alguns dos principais que iremos utilizar. O conjunto de dados. O conjunto de dados é uma coleção de dados que o Power BI utiliza para criar as visualizações. Possuímos também os relatórios, que é uma coleção de elementos visuais de um conjunto de dados, abrangendo uma ou mais páginas. Iremos trabalhar com painéis, dashboards, onde um único conjunto de páginas com recursos visuais são construídos a partir de um relatório. Nós poderemos exibir e trabalhar com essas visualizações, que seria uma representação visual dos dados devidamente separados por categoria. É possível ter o seu espaço de trabalho, uma área de busca de suas visualizações, criar seus painéis favoritos e também os seus painéis em destaque. O painel em destaque é o painel que, assim que efetuar o logon no serviço do Power BI, será exibido. Aqui algumas composições dos elementos que iremos trabalhar. Com o Power BI Desktop, você pode explorar visualmente seus dados por meio de uma tela do tipo arrastar e soltar, de formato livre, uma ampla variedade de visualização de dados modernas e uma experiência de criação de relatórios fácil. Utilizaremos ele através do Power BI Desktop e também pela aplicação web.
É também possível que você acesse seus dados em qualquer lugar, a qualquer hora. Esses aplicativos nativos fornecem acesso móvel, interativo e em tempo real às suas importantes informações. Para isso, dentro do Power BI, é disponibilizado um app que você pode utilizar em seu celular ou tablet. Como eu falei anteriormente, com os gateways do Power BI, você pode manter os seus dados atualizados ao se conectar à fonte de dados locais. Os gateways fornecem a flexibilidade que você precisa para atender a demandas individuais e a necessidades da sua organização. Bom, chegou a hora de você rever alguns conceitos que foram falados. Então, se tem alguma dúvida, revise novamente os vídeos para que possamos ir para o próximo módulo. Obrigado.